Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver a Primeira República. Na nossa última aula, vocês viram aí o Segundo Reinado, né? Vocês viram todas as características que envolvem o governo de Dom Pedro II no período do Segundo Reinado. Nós vamos estudar a partir de agora, né, a proclamação da República, quais as questões que giram em torno dessa proclamação da República. Então, de certa forma, nós vamos voltar um pouquinho para entender isso, né, e compreender aqui o painel político, socioeconômico desse período que vai de 1889 até 1930, conhecido como Primeira República. Alguns outros livros chamam esse período de República Velha. Isso nós vamos tomar muito cuidado e tentar não utilizar esse termo, tá? Porque esse termo, República Velha, remete a um período que veio posterior, né, após a Revolução de 1930, que foi instalado aí a Era Vargas. Eles olharam para essa república, para essa Primeira República e falaram, aquela velha república, que agora já não funciona mais daquele jeito. Então, de certa forma, é um termo pejorativo. Então, vamos tentar utilizar sempre Primeira República. Mas quando vocês virem em exercícios ou bibliografias, né, leituras que vocês forem fazer, República Velha, estamos falando desse período aqui que vai de 1889, a partir da proclamação da República, até 1930, que aconteceu a Revolução de 1930. Tudo bem? Primeiro, então, eu preciso que vocês tenham compreendido esse período ali do Segundo Reinado, que vai de 1870, quando começa a surgir uma série de questionamentos em relação a esse Segundo Reinado. A legitimidade, não é nem tanto a legitimidade, mas as ações de Dom Pedro II, né? Começa a acontecer um movimento republicano, depois de uma série de fatores, né, que envolvem a Guerra do Paraguai, a questão abolicionista, né, a insatisfação da elite cafeeira do Brasil para com o governo de Dom Pedro II, a pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão no Brasil. Tudo isso faz parte ali dessa instabilidade desse Segundo Reinado, né? Lembrando que ali no Segundo Reinado, só fazendo uma breve recapitulação aqui com vocês, no Segundo Reinado a gente costuma dividi-lo em 3 partes. Né? A consolidação, que é o momento em que Dom Pedro II ainda pega o Brasil num momento muito instável, ainda existia ali algumas revoltas acontecendo no Brasil, principalmente a Revolução da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, né? Então até ele se consolidar. Depois existe um período em que ele vai se estabilizar, um período em que Dom Pedro II vai conseguir administrar muito bem o Brasil, né, e que o Brasil vai se desenvolver, principalmente no quesito da plantação cafeeira, da produção e exportação do café, né? E depois o período de crise, que começa a partir de 1870 ali, com o surgimento do Manifesto Republicano. Tá? Óbvio que várias questões vão aqui influenciar nessa crise do Segundo Reinado. Para a gente entender, então, a Primeira República, é preciso compreender esse período principalmente de crise, tá? Esse período em que Dom Pedro II deixa de ter apoio de vários setores, né? De alguns setores, como por exemplo dos militares, da elite cafeeira, né, ao momento em que ele vai abolir a escravidão, ele insatisfaz, né, deixa esse povo, esses donos dessas plantações de café insatisfeitos, porque a base da mão de obra agrária eram os escravos. E mais uma vez aqui, coisa que eu repeti várias outras vezes para vocês nas outras aulas, né, esse escravo, ele era barato, no sentido de que ele não tinha que ficar pagando salário para ele. Então isso ajudava, contribuía a baratear a produção do café, o que gerava mais lucro para o senhor ali, os barões do café. Tá bom? E depois também ele vai perder o apoio da igreja, dos membros da igreja, no momento em que ele não aceita a bula papal, né, que nós vamos comentar daqui a pouco novamente com vocês. Qualquer dúvida, meninos, ainda sobre o Segundo Reinado, me procurem para a gente conversar.
tá bom? Eu esclareço as dúvidas de vocês em relação ao segundo reinado, porque também é muito importante para entender, como eu disse, friso mais uma vez, esse período de crise para essa virada de segundo reinado para a proclamação, para o estabelecimento, consolidação da República Brasileira. Beleza? Vamos seguir a nossa apresentação para a gente seguir a nossa linha de raciocínio, tá bom? Então, aqui, Primeira República do Brasil, vai de 1889, quando acontece a proclamação da República, até 1930, quando acontece a Revolução de 1930, e aí nós vamos chegar lá, falar sobre ela, para vocês entenderem o que aconteceu para haver também essa virada de Primeira República. Tá? É um conteúdo, meninos, não sei se eu disse isso no começo da aula, mas é um conteúdo muito importante para vestibular, tá? Até 2 anos atrás, caía-se muito Brasil e principalmente aqui Primeira República, tá? Nós não podemos descartar a possibilidade desse assunto continuar caindo no vestibular, bom? Então é bom que, óbvio, né, depois de 2 vezes, né, depois desses 2 últimos Enems, nós vimos uma mudança completamente, né, mudou-se completamente os temas que mais caem no Enem, mas nós precisamos ainda entender estes mais tradicionais, porque nós não sabemos como vai ser o próximo, tá? Então, a Primeira República, que, como eu disse para vocês, até 1930. Voltando um pouquinho, vamos entender os antecedentes da proclamação da República. Acontece 3 questões, né? 3 motivos, 3 grandes causas que vão influenciar nessa crise desse segundo reinado. A questão religiosa, que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Por conta do beneplácito, né? O que é o beneplácito? Vamos explicar aqui direitinho. O Brasil sempre teve uma ligação muito forte com a igreja. Principalmente essa ligação forte com a igreja veio desde a relação entre Brasil enquanto colônia e Portugal, porque Portugal era um país católico e tinha essa relação muito forte com a igreja. Acabou ficando para nós essa tradição também de ter essa ligação, né, de andar aí de mãos dadas, Estado e igreja. Tanto é que durante o segundo reinado também, parte do período colonial também no Brasil, os funcionários públicos eram padres, eram eles que eram responsáveis ali por fazer a contagem da população, né? Eles eram aí responsáveis por registrar aí esses números, então eles eram funcionários públicos, né? E o Estado financiava de certa forma essa igreja. A partir da proclamação da República isso vai mudar, pelo menos na teoria. Né? Pelo menos na teoria, a partir da República, o Estado passa a ser laico, ou seja, ele não tem mais a ligação com a igreja. O Estado governa de forma independente da igreja. Não existe essa de falar assim, olha, o Brasil ele é católico, o Brasil ele é evangélico, o Brasil é candomblessista. Pausa para risadinha irônica, né? Por conta do preconceito todo que existe em torno disso, né, meninos? Enfim, após a proclamação da República, nós deveríamos ser laicos, o Estado ser laico, coisa que a gente sabe que não funciona na prática, porque muitos integrantes ali da Câmara dos Deputados são católicos ou evangélicos, enfim, são cristãos, e puxam ali sardinha para sua igreja e governam com essa característica religiosa, coisa que constitucionalmente não deveria existir, tá bom? A questão religiosa, então, o que é o beneplácito? O beneplácito, meninos, significava que toda a bula que viesse do Papa, todo documento que viesse ali da igreja, poderia ser vetado ou não pelo imperador. Acho que eu já expliquei isso para vocês em uma aula lá do Primeiro Reinado, se eu não me engano. Vou explicar de novo, estou explicando novamente, né, para vocês não terem dúvida. Então, esse beneplácito significava que o rei, né, o imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tinha a força de vetar, dizer sim, eu aceito esse documento da Igreja Católica, não, eu não aceito esse documento da Igreja Católica. Dessa bula papal, ou seja, desse documento, dessa normatização do Papa aqui no meu país. Isso é o beneplácito, tá? O que acontece, então, é que nesse período aqui do segundo reinado, surge a questão religiosa. Todas as ordens papais deviam passar por Dom Pedro II, o que trouxe a insatisfação da Igreja Católica e a necessidade de buscar
a necessidade de busca da mesma por um Estado laico. Óbvio, meninos, que isso aqui tá um resumo, né, do que foi essa questão religiosa. Mas com toda certeza, né, vocês viram ali no estudo do Segundo Reinado que essa questão religiosa ela foi muito mais grave do que isso. Né? O Dom Pedro II, ele era maçom. Né? E a maçonaria era, teoricamente, a Igreja Católica via a maçonaria como um inimigo da Igreja Católica. E quando eles, a partir de um projeto, né, que a Igreja Católica tinha de romanizar, né, ou seja, de fazer com que as regras da Igreja Católica fossem as mesmas para todo mundo, né, e que não existissem, uma das características era de combate a essas religiões, que eram consideradas religiões, às vezes nem religiões, eram seitas, né, para os católicos. Essa bula papal chega no Brasil para poder vetar aí a participação de católicos e maçons, né? Ou seja, você era católico ou você era maçom. E aí Dom Pedro II, por ser maçom, não aceita essa bula papal e 2 bispos aí colocam em prática, começam a colocar em prática essa bula. Isso gera aí um desentendimento entre a Igreja Católica e o Estado, né? Entre a Igreja e Dom Pedro II. Então essa é a questão religiosa. Então Dom Pedro II perde apoio da Igreja. Tá? No segundo fator, óbvio que aqui não necessariamente em ordens cronológicas, tá? Ocorre a questão militar. A insatisfação militar devido ao não cumprimento das promessas pós-guerra do Paraguai e devido à quase ausente participação de militares na política. Então, os militares voltam da Guerra do Paraguai insatisfeitos porque não foram devidamente valorizados como deveriam, como foi prometido a eles, né? Então, isso gera muita insatisfação. Outro fator é que esses militares não participavam da política e isso também gerava uma grande insatisfação desses militares. É a partir deles que começa uma articulação do clube militar, né? A formação de um clube que reunia esses militares justamente para discutir essas causas, esses problemas políticos. É dali, dessas reuniões, desse clube militar, que surge o Manifesto Republicano de 1870. Tá bom? Então, os militares vão estar à frente aí desse golpe que foi a implementação da República no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E, por último, a questão oligárquica, né? A questão aqui, que também a gente pode colocar a questão escravista, ao invés de ser questão oligárquica, né? A elite modernizada estava insatisfeita com a ausência da infraestrutura do Oeste Paulista e possuíam reduzida participação política, mas muito mais do que isso, a questão abolicionista. Por que a questão abolicionista? Como eu disse para vocês lá no começo da aula, a maior parte da nossa mão de obra era escrava. Quando acontece a abolição da escravidão, que é algo que já vinha sendo pressionado, principalmente pela Inglaterra, há muito tempo, quando acontece essa abolição, essas pessoas, donos desses latifúndios, né, esses barões de café, ficaram extremamente insatisfeitos, porque não foi ofertado, não foi negociado, não foi oferecido nenhum tipo de indenização. Lembre que aqui o escravo, o negro, ele era visto como um produto. É a mesma coisa de você comprar para sua loja, vamos supor que você fundou uma loja, abriu uma loja de sapatos, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você abriu uma loja de sapatos e você comprou, investiu ali 300 mil na compra de sapatos e de repente na sua cidade, no seu estado, proíbe aquela venda daquele sapato específico. Então só confisca e pronto, não te dá aí a indenização, não vai te ressarcir o valor, né, que você investiu na compra desses sapatos. Então, vendo dessa lógica extremamente da produção, né, levando em consideração que o escravo, que era visto como um produto, gera um prejuízo para esses barões do café e deixam eles extremamente insatisfeitos. E a base do apoio do Dom Pedro II era justamente essa elite cafeeira. Perdendo o apoio dessa elite cafeeira, né, isso gera aí uma insatisfação e aí sim acaba desestruturando mais ainda essa crise, né, esse governo do segundo reinado de Dom Pedro II. Porque até então, a ideia do clube militar, inclusive, né, era de se esperar acabar o governo de Dom Pedro II para depois movimentar alguma coisa. Até porque quem encabeçou, quem vai estar à frente desse golpe, né, da proclamação da República, era um amigo, militar amigo do
do Dom Pedro II, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, tá? Então tem essas questões que a gente precisa considerar. Vindo para cá, continuando a nossa apresentação, né, como eu disse para vocês, ali o manifesto de 1870, né, foi publicado ali no jornal, uma charge aqui representando esses militares meio que puxando a cadeira de Dom Pedro II, tirando ele ali do reinado, né, do seu império. Então todas essas articulações vão sendo cada vez mais intensificadas a partir dessas insatisfações que nós vimos aqui no quadro anterior. Aqui algumas imagens que simboliza a proclamação da República, o golpe, né, que foi de fato um golpe dado por esses militares para tomar o poder, para tomar o trono de Dom Pedro II. E uma frase muito conhecida de um autor chamado José Murilo de Carvalho, né, que vai escrever aí livros extremamente importantes para a história do Brasil desse período, Formação das Almas, enfim, e ele fala em um dos seus livros que o povo assistiu aquilo bestializado, ou seja, o povo assiste àquela passarela, né, aquela quantidade de militares ali no Paço Imperial, como se fosse um desfile militar. Na verdade, ninguém estava entendendo, a população geral não estava entendendo muito o que estava acontecendo, né? Eles não sabiam se era, o que era, se era um golpe, se era uma passeata militar, um desfile militar, o que seria aquilo. Então o povo assistiu bestializado, ou seja, eles não sabiam o que estava acontecendo, tá? Porque a ideia era de se esperar, como eu disse para vocês, principalmente vindo desses militares, era de se esperar que acabasse o reinado de Dom Pedro II, mas a situação foi se complicando tanto, principalmente após a perda do apoio de Dom Pedro II, a perda da elite, né, do apoio da elite para Dom Pedro II. Então a situação se complica e chega ao ponto da possibilidade aí do acontecimento, na verdade, do golpe, da proclamação da República. Como eu disse, quem encabeçou tudo isso, né, quem vai protagonizar, quem vai ser o líder dessa proclamação é o Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que participou da Guerra do Paraguai e que era amigo pessoal de Dom Pedro II. Após a proclamação dessa república, é óbvio que o Dom Pedro II e a família imperial recebem isso com um susto, com surpresas, com bastante surpresa. Eles são obrigados a fugirem, né, a voltarem para Portugal, e há relatos de que isso aconteceu com uma tristeza profunda do Dom Pedro II, uma vez que ele era brasileiro, né, no final das contas, ele nasceu aqui no território brasileiro, e ele amava esse país, isso nos relatos, obviamente, e que ele vai embora muito triste, né, existe até uma foto, vou colocar aqui do lado uma fotinha para vocês, da família real portuguesa indo embora do Brasil após a proclamação dessa república, né? Aí existem vários textos, fontes que relatam aí a profunda tristeza de Dom Pedro II em ter que viver o resto dos seus dias longe da sua tão amada terra, tá bom? O que de fato nos interessa é que essa proclamação da República aconteceu, foi instalado um novo período, e aí desse novo período, obviamente, precisa se mudar toda uma estrutura dessa sociedade brasileira, toda a estrutura política, né, que vai precisar ser mexida, que vai precisar ser pensada para acolher esse novo momento do Brasil, tá? Que nós vamos chamar de Primeira República, tá bom? Seguindo aqui a nossa apresentação, uma linha cronológica dos presidentes desse período, até 1930. Né? Então, nós temos aqui o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, são dois militares, portanto, esse período vai ser chamado de República da Espada. Tá? Dentro da Primeira República, nós vamos dividir em dois períodos. Primeiro, da República da Espada, né, em que ocupou o cargo de presidência o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. Nós vamos falar sobre eles, né, as características deles. E o segundo período chamado República Oligárquica, tá, que vai depois de 1894, quando acaba o governo do Marechal Floriano Peixoto, até 1930, quando acontece a Revolução de 1930, tá bom? E aqui alguns outros presidentes também. É óbvio que nós não vamos falar um por um, né, caracterizar cada uma das suas
das suas características, mas é interessante porque alguns nomes aqui vocês veem em ruas, né, enfim, museus, e é interessante vocês conhecerem. Então nós temos Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Marechal Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, Moreira da Costa, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz e o Júlio Prestes aqui por último. Existe essa grande confusão aqui que nós vamos entender mais pra frente conforme for desenrolando o nosso conteúdo, tá bom? Seguindo aqui, como eu disse para vocês, ao implementar essa república, é preciso aqui identificar qual república vai ser instalada nesse Brasil. Qual vai ser o papel, né? É preciso mudar a estrutura dessa política, essa estrutura econômica talvez também vai precisar ser modificada. É um novo período, e esse novo período requer coisas novas, requer novo pensamento, nova estrutura, novo hino, inclusive, tá? Nova bandeira, nova forma aí de cultivar uma identidade nacional. Inicialmente, então, foi pensado 2 projetos diferentes que eram implementados por esses projetos republicanos, né? Existiriam 2 possibilidades. Uma república positivista, né? Que era a centralização política nas mãos do presidente. Uma postura predominante entre os militares. Ela prevaleceu entre 1889 até 1904, durante a chamada República da Espada, como eu disse agora há pouco para vocês, tá? E a República Liberal, que seria federalismo descentralizado com grande autonomia para os estados, postura predominante entre os cafeicultores paulistas, prevaleceu entre 1894 até 1930, durante a chamada República Oligárquica, como eu disse agora há pouco, tá bom? Por enquanto, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido aqui quais essas ações que aconteceram, né, os fatores, os fatos que influenciaram na proclamação da República, como aconteceu essa proclamação da República, e é importante destacar aqui também que isso vai demorar para se espalhar em todo o território brasileiro, tá? Porque isso acontece no Rio de Janeiro, né? A proclamação da República lá no Paço Imperial. Então, tudo isso vai demorar a chegar no ouvido de toda a população, tá? É todo um processo. Não acontece do dia pra noite. Eu canso de falar isso pra vocês, beleza? E essa divisão entre Primeira República ser dividida entre República da Espada e a República Oligárquica, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mande mensagem no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.